Olá! Seja bem-vindo à série Look Costureiro do canal Vestida de Sonhos. Aqui você vai aprender a modelar, cortar e costurar as peças mais incríveis que o seu guarda-roupa já viu. Feito para quem não sabe costurar aprender do zero e para quem já sabe se aprimorar. E seja bem-vindo ao nosso especial Festas! Eu me juntei com 4 youtubers e nós vamos te ensinar a fazer vários lookinhos para você dar muito close certo nas comemorações de fim de ano. Se liga! Minha nossa, quanta coisa incrível! E nesse link aqui do card você vai direto para a playlist do nosso especial de festas. E indo aqui na descrição do vídeo tem o link do canal de cada uma delas para vocês conhecerem o trabalho incrível que elas fazem por lá. E é com toda a alegria do meu coração que eu venho anunciar que o molde do vestido está liberado! E a pedidos eu fiz uma grade bem grande do tamanho 34 ao 54. Pra ninguém ficar de fora, hein? E quando terminar de assistir, é só ir aqui na descrição do nosso vídeo para descobrir como conseguir o seu. Eu comprei esse tecido porque eu queria fazer uma réplica perfeita, mas ele é tão diferente da beleza do original. Oi, é aqui que temos uma fada costureira em apuros? Sim, tô triste porque eu comprei esse tecido, mas ele é tão diferente do original. A pessoa compra no AliExpress e fica triste porque tá diferente do original. Expectativa e realidade, né? Mas calma, a gente tem uma solução. Tacar pó mágico. Então quer dizer que vocês vão fazer uma mágica e tudo vai ficar brilhante. Essa aí anda assistindo muito filme da Disney. Usa essa cola aqui, que é boa, tá? 3 dias depois... Ai, minhas costas. Não é fácil ser uma fada costureira. É a dor da magia da vida real. Ai... Mas ficou perfeito, né? Muito obrigada pela ajuda, meninas. Vocês salvaram a minha réplica. Ah, imagina! A gente ama ajudar. Conseguir replicar uma peça para ficar idêntica à original não é uma tarefa fácil e é o sonho de muita gente. Mas isso é totalmente possível se você trilhar o caminho correto com as técnicas de uma verdadeira fada costureira, daquelas que tira qualquer sonho do papel e transforma em realidade, sabe? O Strawberry Dress é um vestido que é construído com muitas técnicas de costura sofisticadas, daquelas que é segredo para muita gente. Além disso, ele é extremamente trabalhoso e leva dias para apenas um ficar pronto. Então, se você achou que ele é caro, pode ter certeza que ele não é. Ele está sendo vendido por um preço justo, por uma peça que tem materiais e acabamentos de qualidade e o principal, não tem mão de obra semi-escrava, o que é bem raro hoje em dia. Mas eu, assim como muita gente, não tenho $500 sobrando para investir em um vestido. E é nesse momento que a gente tem que se policiar para não confundir desejo com a desvalorização do trabalho de um artista que criou algo incrível e que faz com uma cadeia produtiva ética.
Beleza? E a melhor forma de entender e valorizar um trabalho dessa magnitude é fazendo o seu próprio Strawberry Dress. Então já pega o pó mágico e esses materiais. Tesoura, marcador de tecido, linhas, alfinetes e fita métrica. Eu já costurei um dos lados para fazer uns testes e ver como seria o acabamento para fazer a peça. E agora eu vou costurar o outro lado junto com vocês. A primeira coisa que você vai fazer vai ser pegar as partes que estão entreteladas, vai colocar o direito delas para cima e vai pegar as partes referentes a ela do tule estampado. Você vai colocar o tule de uma forma que o avesso dele, ó, aqui dá pra ver que tá sem brilho, né? O avesso vai ficar virado pro direito. E aí você vai centralizar eles bem certinhos. E aí, como essa parte foi cortada com o molde inteiro, eles estão do mesmo tamanho. E aí você vai colocar uns alfinetes ao redor pra gente poder fixar o tule. E uma coisa que você pode observar aqui é a posição que eu tô colocando os alfinetes. A costura da máquina vai passar assim, ó. Então eu tenho que colocar o alfinete exatamente o oposto da costura. Então eu tô colocando o alfinete assim, já que a costura vai passar assim, ó. Ele tem que estar exatamente o oposto. Se eu colocar o alfinete assim, ó, meio de ladinho, desse jeito, pode ser que a máquina pegue nele e a gente vai ter um grande problema, porque ela vai passar aqui dessa forma e na diagonal é mais difícil de pular. Então, sempre deixe ele perfeitamente na horizontal, de acordo com a costura que a máquina vai passar. Então aqui eu coloquei assim, aqui eu já coloquei assim, ó. E aí eu fui seguindo essa lógica de sempre deixar ele deitadinho de acordo com a costura que vai passar. Olha só, e como deu pra perceber, eu coloquei bastante alfinete. É importante que você coloque bastante, porque isso vai servir como uma espécie de alinhavo pra gente costurar, pro tule não sair do lugar porque ele escorrega muito. Então faça exatamente assim. Então observa bem que aqui eu tô fazendo só de um lado porque eu já costurei o outro. Mas aí é pra você fazer todas essas costuras da parte da frente com todas essas observações que eu acabei de fazer. E aí pra fazer essa costura, a gente vai fazer ela de uma forma que ela fique discreta e que a gente não precise desmanchar depois. Então o que você vai fazer? A gente sempre vai costurar com 1 centímetro. E aí como eu quero que essa costura suma, eu tenho que costurar com menos de 1 centímetro. Então, ó, eu vou colocar aqui no meio do pé da máquina, mais ou menos aqui, ó, porque aí 1 centímetro tá aqui. E aí você vai costurar ao redor de toda a peça para fixar o tule. Conforme você for costurando, vai observando se não tá esticando o tule, ele tem que ficar bem certinho, do mesmo tamanho da parte de baixo que você colocou ele. E aí, como a gente colocou o alfinete nessa posição, ó, a máquina vem e pula eles tranquilamente, não precisa ficar tirando. E aí, por isso que é importante colocar ele exatamente na horizontal para que a máquina consiga pular. Ó, e esse aqui foi o resultado da costura, ficou bem na beiradinha. E aqui eu já fixei o tule em todas as partes. Agora a gente vai ficar somente com essas duas. E vamos pegar as outras duas partes que sobraram, que estão sem entretela. No caso, esse daqui vai ser o meu forro. E agora você vai ter que prestar bastante atenção em uma coisa. A tricoline não tem um lado direito muito bem definido. Então, você pode fazer bobagem nessa hora. Aqui, como a gente colou a entretela, então isso aqui ficou muito bem claro pra gente que é o avesso. Então, o que você vai ter que prestar atenção aqui? Eu quero forrar essa parte. Então, pra eu forrar ela, eu vou ter que deixar isso aqui espelhado. Então, ó, espelhado quer dizer que ele tá o oposto, né? Se eu deixar assim, ele tá igual. E se eu fizer assim, ele tá espelhado. Então, você vai deixar espelhado tanto essa parte quanto essa. Então, aqui, ó, a gente vai emendar aqui, que aqui tá a pence do busto, e esse daqui vai ser emendado assim, ó. Então aqui é como se o meu vestido já tivesse inteiro, ó. Então é como se esse daqui fosse o meu lado direito e esse aqui o meu lado esquerdo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse sobre esse também fazendo espelhado. Então você vai pegar esse aqui e vai colocar assim, e esse aqui você vai colocar assim também, porque aqui é o direito do meu tecido. Então a gente sempre vai colocar direito com direito para costurar, porque aí quando você costurar essa peça, ela vai abrir e vai ficar assim, ó, costurada. Então a gente sempre coloca direito com direito, ó, tá certinho aqui. Eu te aconselho até colocar um alfinetinho assim para não se perder, ó, que aí vai estar certinho, então sempre tem que estar espelhado. E agora nós vamos alfinetar essa parte aqui da pence. E aí, como você pode observar, o de baixo tá vindo pra cá, né? Ó, ele vem pra cá, e o de cima está indo pra lá. Isso acontece mesmo porque essa parte aqui vai formar certinho o volume do nosso peito. Então, ó, você vai colocar aqui. Então, o que você tem que observar aqui, ó? Quando você for colocar um junto com o outro, você tem que deixar as duas camadas bem alinhadas assim, ó.
Você não pode deixar ela nem que seja só um pouquinho, né? Que eu tô fazendo bastante, mas mesmo que seja um pouquinho assim, ó, ela tá desalinhada. Então você tem que prestar bastante atenção para deixar as duas perfeitamente alinhadas assim. Peças que são forradas precisam de uma maior atenção em relação ao alinhamento do tecido. Caso algumas partes não fiquem extremamente alinhadas e não sejam costuradas certinhas com 1 centímetro, a parte externa ou a parte interna vai acabar uma ficando maior que a outra, e quando você finalizar a peça, você vai perceber que uma das duas tá meio fofa e fica horrível, então preste bastante atenção nisso. E aqui você também vai colocar o alfinete na horizontal certinho para que a máquina possa pulá-lo. E aí é só você ir ajeitando, e para ir ajeitando, toma cuidado para não ir puxando nenhuma das duas partes, porque isso pode fazer com que eles desencontrem, e eles estão exatamente do mesmo tamanho. Então vai só pegando, ó, em todo o comprimento e vai ajeitando os dois assim, ó, sem esticar. Só vai colocando um junto com o outro. Ó, tô chegando aqui na pontinha do busto já, ó. E aí aqui nessa parte da pontinha do busto, eu tenho essa curva aqui, né? Então você não precisa esticar o tecido, você só vai fazer assim, ó. Vai acomodar ele, ó. Eu não tô esticando, eu tô só virando ele, acomodando, tanto que ele tá criando uma dobrinha aqui, ó, porque eu não tô esticando. E aí você vem, alfineta e vai alfinetando, sempre sem esticar. É muito importante, porque quando a gente, principalmente quando a gente tá começando, a gente tem a tendência de querer puxar o tecido pra ajeitar, mas não precisa e não pode. Ó, vou alfinetar aqui na pontinha já. E aí aqui, ó, ele vem e já dá certinho. Aí é só continuar alfinetando. E aí nessa segunda parte você faz exatamente a mesma coisa, por isso que foi importante você colocar aqui o alfinetinho para não se perder. E aí agora é só alfinetar da mesma forma. E aí eles ficam espelhados, né? Um tá assim, e aí depois quando a gente for juntar vai dar certo, ó, porque aí o direito dele vai ficar pra fora aqui pra fazer o avesso, e o direito desse aqui vai ficar assim, ó. Por isso que é importante a gente alfinetar espelhado. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer uma costura com 1 centímetro pra você retirar toda essa margem de costura. E você observa bem como faz isso, porque daqui pra frente eu não vou te mostrar mais. Eu sempre vou falar, costure com 1 centímetro e você vai repetir exatamente esses passos. Todas as máquinas têm umas numerações aqui. O que isso quer dizer? Nesse 10, quer dizer que quando a agulha está centralizada igual ela está aqui, da agulha até o 10, eu tenho 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Até o 20, 20 milímetros, 2 centímetros. Até o 30, 30 milímetros, 3 centímetros e assim por diante. Então, ao redor de todo o nosso molde tem uma margem de costura de 1 centímetro que a gente tira na hora da costura. E aí, para ela ficar bem perfeitinha, é só você vir e encaixar aqui nessa retinha do 10. Dá o retrocesso no início e no fim, para a costura não desmanchar. E aí você vai costurando, mantendo ele nessa marcação de 1 centímetro. Como ao redor de todo o molde tem uma marcação de 1 centímetro de margem de costura, por isso que eu disse que era importante você colocar a camada de cima e a camada de baixo bem alinhada, para que você consiga tirar agora a margem de costura perfeitamente. Então observa bem durante todo o percurso para ver se os dois tecidos estão alinhados. E aí costura sempre olhando para essa marcação de 1 centímetro. Nunca olha para a agulha, porque senão sua costura fica torta. E não esquece de finalizar com o retrocesso. E repita esse mesmo processo nas outras partes. Então já tô aqui com a minha peça costurada com 1 centímetro. E agora, nessa parte que é curva, a gente vai precisar dar alguns piques para ela acomodar. Porque quando a gente abre assim, ela não acomoda direito, ela fica repuxando. Então quando você for dar o pique, você vai dar ele até quase chegar na costura, olha só. Só que você tem que tomar muito cuidado para ele não chegar na costura, ele tem que ficar mais ou menos uns 2 milímetros antes dela. E aí você vai dando pique mais ou menos de 1 em 1 centímetro. Então eu dei os piques mais ou menos daqui até aqui. E aí você vai repetir esse mesmo processo nas outras 3 partes. E aí agora a gente vai abrir as costuras com o ferro. Então você vai fazer assim, ó, abrir elas e vai passando o ferro para manter elas abertas. Essa etapa é muito importante de ser muito bem feita, porque é ela que vai dar aquele acabamento de cara de loja para sua peça. E lembre-se sempre de colocar a madeirinha para vincar bem as costuras.
E uma coisa que é muito importante frisar é que a gente não passa só pelo avesso. Depois que você tiver terminado de passar pelo avesso e tiver passado bem pelo avesso, você vai para o lado direito e passa por esse lado também, abrindo muito bem as costuras. Se você passa abrindo só por um lado, a sua costura não chega no melhor potencial que ela poderia ter. Então se dedique e passe muito bem pelos dois lados para o seu acabamento ficar realmente primoroso. E abra as costuras também das outras peças. E uma coisa que você vai observar quando você terminar de passar é que ele vai ficando com um formatinho certinho do nosso peito, como se tivesse um bojo, mas na verdade não tem nada. É simplesmente porque a modelagem tá perfeita. E essa é a magia da mulagem. A gente também consegue fazer isso na modelagem plana, mas é bem mais complexo e o resultado não fica tão perfeito quanto fica nela. E agora que essa parte está pronta, a gente precisa aplicar o franzido aqui em cima para que a gente possa costurar depois as outras partes, né? Unir o ombro. Para unir o ombro eu preciso que esse franzido já esteja aqui. Só que o que acontece? Como eu apliquei glitter, os morangos ficaram um pouco durinhos. E aí eu não consigo fazer ele direto no meu corpo como eu quero ensinar para vocês. Então eu cortei ele em um outro tecido, exatamente a mesma coisa, porque aqui eu vou conseguir mostrar para vocês como vocês vão fazer direto no corpo de vocês. No meu caso, eu vou precisar fazer no corpo do manequim. Esse aqui é o meu molde. E quando você imprimir o seu, você vai ver que vai ter uma descrição falando para franzir uma parte aqui em cima e uma parte aqui embaixo. Vai ter uma demarcação de onde até onde você vai ter que franzir. Então aqui no meu caso, eu vou franzir daqui até aqui. E você vai ver nitidamente no seu molde de onde até onde. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um alfinetinho e vai colocar na marcação aí onde está no molde, de onde até onde você tem que franzir. Ó, o meu é daqui até aqui. E aqui no ombro a mesma coisa, você coloca um alfinetinho marcando de onde até aonde. Porque a gente não pode franzir tudo, porque a gente vai costurar tanto nessa parte quanto nessa parte aqui. E se essas pontinhas estiverem franzidas, vai te atrapalhar. E agora é só passar a costura dupla de franzida aqui até aqui e daqui até aqui. E se você ainda não sabe como fazer um franzido, é só clicar nesse link aqui do card que eu ensinei o passo a passo bem detalhadinho para você fazer direitinho. E agora eu já estou com a minha peça franzida, e aí você vai franzir ela até a parte de baixo ficar do mesmo tamanho da parte que não vai ser franzida, tanto na cintura quanto aqui no ombro. E aí agora você vai começar a alfinetar essa peça. Então você vai usar toda essa parte aqui ao redor do molde como parâmetro, menos a parte de baixo, porque tudo que sobrar a gente vai jogar aqui para baixo e depois a gente pode cortar esse excesso ou esconder dentro da costura que a gente vai fazer aqui na cintura. Então, ó, eu vou alinhar aqui nessa parte e vou alinhando aqui pelo decote, para ficar certinho. E sempre lembre de colocar o alfinete de uma forma que a máquina pule, né? Então aqui ela vai pular. Alinha aqui na cava também. Ó, e aqui como você pode notar, ele sobrou um pedacinho assim, porque eu deixei ele realmente um pouquinho maior. Então, provavelmente no seu também vai sobrar. E agora a gente vai passar uma costura aqui fininha, igual a primeira que a gente passou para fixar o tule. E agora eu vou te ensinar como fazer esse ajuste direto no seu corpo, ou seja, você não vai precisar de manequim. Mas para isso, você vai precisar de uma roupa bem ajustada. E como você pode ver, a roupa tem que ser realmente bem ajustadinha para que a gente possa ver realmente como são as medidas do seu corpo. E caso você goste de usar sutiã, o ideal é que nesse momento você coloque para que a peça se adeque a esse formato. Então a minha peça aqui já está prontinha, aqui é a parte onde encaixa o busto e aqui é a parte onde eu apliquei o tecido. Então o que você vai observar? Você tem que deixar tudo bem certinho no lugar. Então aqui eu tenho o meu ombro, aqui eu tenho essa partezinha que vai ser a costura da lateral aqui e essa partezinha aqui que vai ser costurada aqui no meio para encontrar o outro lado. Então você vai alfinetar a peça dessa forma no seu corpo, nessas três partes. Ó, então já alfinetei aqui e automaticamente essa partezinha aqui já começa a fazer o drapeado, ó. E agora a ideia é só organizar ele para que ele fique bonitinho. Como esses vestidos são moldados um a um individualmente, acaba que esses franzidos não têm um padrão. E olha só a diferença que tem entre eles. Ó, eu abri nesse primeiro aqui, que se você olhar, as pregas deles são bem abertas, né? Ela não tem aquelas preguinhas, uma pequenininha do lado da outra. Já quando eu venho nesse segundo aqui, as preguinhas são bem menores do que o primeiro. Olha só, tem uma bem fininha do lado da outra. E já nesse terceiro, quando eu observo, as preguinhas são realmente bem fininhas uma do lado da outra. Então, caso o seu não fique igual ao meu, não tem problema, porque nem os da Lirica ficam uns iguais aos outros. Eu particularmente gostei mais das preguinhas menores.
Então, eu vou ir colocando aqui, ó, alguns alfinetinhos. E nessa hora, você alfineta de uma forma que pegue só essa parte aqui, pra não ficar difícil de você tirar depois. E aí, ó, você vai fazendo umas preguinhas e vai franzindo ele assim, ó, pra ficar com preguinhas menores, se você preferir que assim seja. Ó, e aí você vai pegando essas sobrinhas e vai só criando novas preguinhas por toda a peça. E tomando cuidado para que essa partezinha aqui fique bem esticada, ó. Não tá sobrando nenhum tecido aqui nessa parte. O que tá sobrando tá aqui embaixo, que foi a parte que eu deixei solta para jogar tudo para baixo e deixar direitinho. Ó, então eu vim aqui, joguei tudo meio que pra cá, fui fazendo dessa forma. E vou colocar mais alguns alfinetinhos aqui em cima também pra poder criar as preguinhas, pra poder passar e ficar assentado. E esses alfinetes você vai tirar só quando você terminar o vestido. Então não coloca nenhum alfinete na parte de baixo pra depois ele ficar preso lá, porque a peça vai ser toda embutida. Coloca só pela parte de fora mesmo, assim, igual eu tô fazendo. Ó, e agora que eu alfinetei tudo aqui, eu vou pegar essa partezinha aqui e vou puxar ela bem pra baixo, porque eu realmente deixei essa partezinha um pouco maior, então vai realmente ter uma sobra. E aí você estica bem assim, ó, e alfineta. E aí aqui o meu já tá pronto. E aí o que eu imagino aqui é que depois vem aquela tirinha que vem aqui nessa parte que vai fechar, ó, e ele vai ficar bem bonito. E aquela outra que vem aqui na cintura. Então o meu aqui já tá bem certinho. Ó, e olhando aqui mais de perto, é mais ou menos assim o resultado que ele fica. E agora que você já entendeu como fazer, eu vou substituir o meu pelo de morango. E agora eu já coloquei aqui o tule, né? Então fica com 2 camadas de tule realmente. Se você observar lá no vestido da Lirica, é exatamente assim. E agora nós vamos unir as partes de trás nas frentes. Então aqui eu tô com uma das minhas frentes e uma das minhas costas. A gente vai unir na parte do ombro. Então o que você vai fazer? Você vai colocar encaixando direito com direito também. Então eu vou pegar essa parte, vou virar e vou colocar direito com direito. E no caso não é de direito e esquerda, tá? Aqui é o avesso e aqui é o direito. Então você vem, coloca, alfineta aqui da mesma forma, colocando o alfinetinho deitado. E aí você vai passar uma costura de 1 centímetro aqui no ombro. E nos forros você vai fazer exatamente a mesma coisa. Aqui tá com a minha frente, ó, eu sei por conta do busto, aqui as minhas costas. Aí eu coloco direito com direito, no caso esse aqui não tem direito porque é uma tricoline, mas aqui eu tenho definido direito porque é o lado que eu costurei, né? Aqui é o meu avesso. E aqui é o direito. E aí, como esse daqui não tem direito, você tem que tomar cuidado com a cava, porque você tem que colocar de uma forma que encaixe. Então, quando eu coloco aqui, ó, eu vejo que a cava ficou junto com a cava. Então, depois eu vou encaixar minha manga aqui. Se você fizer o contrário, vai ficar direito com direito, porque a tricoline não tem direito definido, mas a cava tá pro outro lado, aí não vai dar certo. Então, sempre observe se você tá colocando a cava junto com a cava. Alfinete. E também costure com 1 centímetro. E depois que você tiver costurado com 1 centímetro, abra a costura com o ferro, tanto pelo avesso quanto pelo direito, em todas as partes. E agora você vai pegar os babadinhos para passar eles também, porque eles ficam todos assim, ó, irregulares e para cima. E aí a gente precisa organizar eles. Aqui o meu ferro tem sapata. Caso o seu não tenha, é importante que você coloque algum tecido aqui em cima, porque você pode derreter o tule caso você venha direto com a lâmina do ferro em cima, porque geralmente ele é poliéster puro, ou seja, plástico. Então aqui como tá com a sapata eu posso vir direto e passar. E também tô passando com os alfinetes aqui, porque como eles são de cabeça de vidro, também não derrete. Ó, e aí aqui é a parte que eu já passei, que ele fica bem abaixadinho, ó, organizado. E onde eu não passei, ele fica bem altinho assim. E aí faz muito volume, então por isso que é importante a gente passar para depois aplicar na peça. E aí é só passar por todo o comprimento do babadinho. E aí no forro você vai deixar o lado direito dele virado para cima. Ou seja, aqui tá o avesso, aqui tá o direito e o direito que tem que ficar para cima. E a gente vai vir com o babadinho e vai aplicar ele aqui do lado direito mesmo. Então vai ser mais uma vez direito com direito, só que o tule também não tem direito, então pode ser qualquer um dos lados. Mas aí tem que ser do lado direito, porque aqui a gente já definiu com as costuras. Então você vai pegar aqui o babadinho, tem esse iniciozinho de onde ele começa a franzir, e você vai colocar aqui alinhado com a pontinha. E aí os alfinetes que estão no babadinho você pode ir e transferir aqui para a peça, ó. E aí é só ir alfinetando, mantendo bem alinhada a camada de baixo com o tule. E aí você vai fazer isso por todo o comprimento dos dois lados. Nesse forro aqui que é do lado esquerdo e também no forro do lado direito.
Alfinetei tudo aqui e aí, ó, como dá pra perceber, sobrou uma ponta. E essa ponta que sobrou foi aquele que a gente fez pro babadinho da manga. Então eu vou ver aqui, ó, quanto que dá até aqui na pontinha. Ó, chegou aqui na pontinha, na quininha, né? Aí eu coloco aqui o dedo. E aí eu vou deixar só um tiquinho a mais pra embutir e vou cortar. E agora, ó, eu coloquei aqui do lado do avesso, porque você vai fazer o seguinte. Você vai deixar uns 2 dedinhos aqui antes do final sem costurar. Aí você pode colocar um alfinete colorido pra você saber até onde é, ó. Aqui eu tô só com alfinete azul e coloquei um rosinha. E aqui nessa ponta a mesma coisa, ó. Tá aqui, vou colocar uns 2 dedinhos assim sem costurar. Vou alfinetar também pra saber onde eu tenho que parar, ó. E aí você vai costurar com 1 centímetro, com uma costura bem devagarzinho, com bastante calma e bem caprichada, de 1 centímetro aqui, do mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês como faz. Ó, agora eu já tô aqui com a minha parte costuradinha, e agora você vai pegar a parte da frente, e aí você vai observar se ela vai encaixar assim, ó. Aqui eu tenho as minhas costas e eu tô colocando direito com direito, costas com costas. E aqui, frente com frente. Aqui tá a minha frente, é o direito dela, e eu tô colocando frente com frente. Se não encaixar dessa forma é porque é o outro que você tá fazendo. E aí, aqui nessa pontinha, você vai tomar o cuidado de encaixar bem direitinho a quininha aqui, ó, pra ele ficar bem certinho. Quando você encaixar, você vai pegar essa pontinha aqui e vai jogar pra cá. E aí você vai começar a alfinetar essa parte. Então você pode aproveitar os alfinetes que já tem aqui, novamente, e transferir ele pra cá, ó. E aí é só você fazer isso por todo o comprimento. Aqui nessa parte do ombro, você vai tentar encaixar bem certinho com a costura que tá aqui do outro lado, ó. Então tenta deixar as duas bem certinhas, meio com meio, e continuar alfinetando. E aí você pode colocar 2 alfinetinhos assim para deixar essas partezinhas aqui abertas para ela não fechar durante a costura. E aqui na ponta de cá você faz a mesma coisa. Alinha a quininha, segura, joga a ponta para cá e alfineta. Depois que você tiver terminado de alfinetar, você vai costurar com 1 centímetro. E eu te aconselho a costurar pelo lado do forro, porque aqui você já tem uma costura que foi feita e a ideia é que você venha e costure por cima dela para uma não ficar distante da outra e não dar problema na sua costura. E aqui você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez quando você costurou o babadinho no forro, ou seja, você vai deixar 2 dedinhos aqui sem costurar e 2 dedinhos aqui sem costurar. E retrocesse no início e no final normalmente. Então a ideia é que a costura fique assim, ó, bem em cima uma da outra para ficar quase imperceptível. E aqui só aparece uma costura que foi a dessa união. E agora a gente vai fazer um pesponto. E como que vai ser isso? Esse pesponto vai ficar do lado do forro. E a ideia desse pesponto é que você prenda essa união toda aqui de tecido no forro. Então você vai jogar isso aqui pro lado do forro e a gente vai passar uma costura aqui. Então você tem que prestar bastante atenção para em nenhum momento ela ir para lá, ó, e ficar assim, e aí você vai costurar só o forro, não pode. Ele tem que estar pro lado de cá pra gente costurar ele aqui. Ó, e aí o que você tem que observar? Aqui a gente tem o início da costura e nessa parte você vai deixar mais ou menos uns 4 dedos sem costurar, a partir aqui da costura. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí você pode colocar um alfinetinho e aí aqui do lado de cá a mesma coisa, 4 dedinhos sem costurar, coloca um alfinete. Ó, então agora o nosso parâmetro não vai ser mais 1 centímetro. Para fazer esse pesponto, você vai usar a marcação do meio do pé da máquina. E se o seu não for igual a esse daqui, você vai ter que imaginar mais ou menos onde está o meio dele e você pode fazer um risquinho ou colocar alguma fita crepe para você poder identificar. Ó, então aqui nesse alfinete é a minha marcação dos 4 dedinhos. Então eu vou começar a partir dele. E aí eu vou encaixar essa união aqui entre o tule e a tricoline bem certinha aqui na marcação do meio do meu calcador, ó. Bem assim. Você vai começar dando o retrocesso normalmente. E aí aqui nessa parte você vai sempre observar se o tecido tá virado aqui pro lado do forro, que é onde a gente tá costurando. E além disso, você vai ter que esticar bem essa parte aqui, ó, porque às vezes ele vem aqui pra cima e faz uma dobrinha. Então deixa ele bem retinho, bem esticadinho. E aí é só costurar por todo o comprimento e dar retrocesso no final. E aí, quando você finalizar, o pesponto vai ficar assim, ó. E aqui no fim, eu parei uns 4 dedinhos antes da parte que eu tinha costurado. E agora a gente precisa acomodar essa parte aqui e fazer com que ela fique bem fixada e bem vincada para essa parte não ficar indo nem para dentro nem para fora. E aí, para isso, é só você vir com ferro e passar bem para que o tecido fique bem vincado, tanto pelo lado do avesso quanto pelo lado direito. Ó, e nessa hora aqui,
é importante você passar isso aqui com bastante dedicação para que ele fique bem fixo, bem vincado, porque depois que a peça ficar pronta, é bem mais complicado de você conseguir fazer isso. E agora eu tô aqui com as minhas 2 peças prontas. E agora a gente vai dar uma parada no babadinho, porque ele tá bem maior que o original. E agora vamos analisar como é esse babadinho. Ó, eu abri aqui uma foto, e nessa primeira foto que a gente pode observar é que ele tem um tamanho intermediário, né? A gente já tinha falado sobre isso, que é mais ou menos uns 3 centímetros depois de estar costurado. E aqui no finalzinho, ó, na pontinha, ele vem diminuindo, ele não mantém esses 3 centímetros, né? Ele vai afinando ali embaixo, até encontrar um do lado do outro, mas aqui a gente consegue perceber que eles ficam meio que um por cima do outro. Mas como esse vestido é feito individualmente, um por um, eu percebi que ao longo do tempo, eles foram tendo algumas mudanças. E olha só essa imagem. Aqui, a gente consegue perceber que, primeiro, o babadinho deu uma leve diminuída, e aqui embaixo, bem aqui no encontro do decote, olha só que a gente consegue perceber que ele fica bem fininho para encontrar um lado do outro, porque realmente o acabamento fica bem melhor e você consegue ver esse decote aqui embaixo melhor também. Então provavelmente por isso eles tiveram essa mudança de dar essa diminuidinha. Porém o babadinho aqui na parte de cima eu achei mais bonito, um pouco maior, então eu vou fazer o meu com 3 centímetros. Mas esse aqui dessa segunda foto já tem mais ou menos uns 2,5 centímetros, é um pouquinho menor. Mas aí fica ao seu critério fazer um pouquinho menor ou maior, mas de qualquer forma você tem que seguir os seguintes passos. E aí agora a gente vai marcar os 3 centímetros aqui. Então você vai encaixar a fita métrica assim bem certinha na união do tecido, ó, e vai marcar os 3 centímetros por todo o comprimento da peça. Ó, depois que você tiver marcado em tudo, a gente tem essa questãozinha dessa pontinha que vai entrar pra cá, né? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a quina, né, do final dessa parte de trás. E aí, imaginando que isso aqui já tá costurado, ó, essa pontinha vai vir e vai finalizar assim, ó, entrando assim. Ó, então a pontinha tá aqui e ela tem que estar assim, ó, aqui dentro, porque eu tenho que deixar sobrar exatamente 1 centímetro pra poder costurar o zíper aqui, ó. Então essa pontinha tem que ficar assim, ó. Então, o que a gente vai fazer? Aí você dobra bem certinho, né, pra finalizar aqui, ó. Ó, ele vai ficar assim. Então aqui tá dobrado só 1 centímetro. Então, a gente vai colocar aqui como se ele já tivesse costurado. E aí, você pode fazer essa curvinha à mão livre, ó. Então, você vem. E aí, você pode fazer várias vezes, né? Que aqui é a hora de errar, que você não cortou ainda, então não tem problema. Ó, então, a minha costura de 1 centímetro vai vir mais ou menos aqui. Então, isso aqui tem que finalizar mais ou menos assim, ó. Ó. Que aí, ele veio com 3, 3, 3 e finalizou aqui nessa parte assim. Essa daqui é a parte de trás. Na parte da frente, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, eu tenho a minha quininha, ó, ela vem reto aqui. Eu vou dobrar 1 centímetro, e aí vai ficar só aqui com essa pontinha que a gente vai costurar depois. E aí, ele ficou assim, ó, com 1 centímetro dobrado. E aí, eu deixo essa pontinha aqui reta, encaixo aqui nela, ó. Ó, e aqui nessa parte, ele já começa a afinar um pouquinho mais de cima, né? Então, eu tenho que finalizar aqui, ó. Sempre imaginando que eu vou costurar 1 centímetro, então, ele tem que finalizar aqui nessa parte. Então, já vou começar aqui, ó, com essa pontinha. E aí, eu deixo essa parte aqui um pouquinho mais fininha, porque ele é um V bem justo, né? Então, vou deixar essa partezinha aqui mais fininha, ó, e vindo ali na direção dos 3 centímetros. Ó, porque aqui tá o peito da peça. Então, quando eu vier com a fitinha, ela vai juntar aqui nessa parte, e aí aqui, ó, é onde eu tenho que finalizar essa partezinha dos 3 centímetros. Depois, quando a peça estiver pronta, se precisar cortar mais um pouco, você pode cortar. Mas agora a gente tem que se preocupar com essa finalização aqui, ó. E manter tudo com 3 centímetros. Então, aqui dá pra ver, ó, que ele vai vir e vai finalizar aqui, ó. E aí, depois eu vou ter 1 centímetro pra poder costurar do outro lado. Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Ó, e aí agora você tira as coisas aqui de baixo pra não correr o risco de cortar elas. E aí, você vai cortar exatamente aqui na marcação. E se você observar, eu fiz várias vezes a marcação de 3 pra eu ter realmente uma linha reta guia para ficar bem certinho. E aí é só cortar por todo o comprimento. E agora ele ficou bem certinho, diminuindo gradativamente e parando aqui, ó, 1 centímetro antes da parte que eu tenho que costurar depois do outro lado. Então, o seu tem que ficar exatamente assim. E aí, para fazer o outro lado, você vai alfinetar, alinhando muito bem as camadas de cima com a camada de baixo. Deixa elas bem certinhas.
E aí você vai pegar esse que você acabou de cortar e vai alinhar bem essa costura aqui do ombro uma com a outra, pra ficar bem certinho. E aí você pode alfinetar nessa parte. E aí, a única coisa que você vai transferir pra cá vão ser as pontas, porque os 3 centímetros é melhor que você realmente marque aqui nessa parte pra poder cortar. E aí aqui, ó, você vai pegar essa pontinha e vai colocar uma junto com a outra, ó. Deixa as duas bem alinhadinhas, ó. Observa aqui nessa parte, ó, se tudo tá ficando bem certinho um com o outro. Deixa bem alinhado mesmo, pra ficar igualzinho. Pode alfinetar, pra ter certeza que não vai sair do lugar. E aí nessa parte que o tule tá solto, você realmente alinha o tule com o tule. E aí você transfere a marcação pro tule de baixo. Ó, e aí ele fica com a marcação certinha. E aí você faz a mesma coisa na outra ponta. Depois de ter transferido a marcação para as pontas, marque 3 centímetros por todo o comprimento do babadinho. E aí é só cortar por todo o comprimento. Depois que você tiver cortado, vai ser a hora da gente costurar as pontinhas. E o que você vai fazer na frente vai ser diferente do que você vai fazer nas costas. Começando pela frente, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui o tulezinho e vai alfinetar aqui no tule estampado. E aí aqui, o que acontece? Você vai ter uma costura que vai passar aqui de 1 centímetro vindo pra cá, pra cima. Então, pra você saber onde que o tule tem que parar, é só você pegar uma fita métrica, colocar ela alinhada aqui de acordo com o fim do tecido, e onde der, é onde você tem que parar, ó. Então, eu tenho que parar exatamente aqui. E aí, eu coloquei o meu tecidinho aqui, ó, o tule parando exatamente aqui, ó, que é 1 centímetro daqui pra cá. E aí, você alfineta. Ó, então agora eu já sei que ele tá certinho. E aí você vem agora com um forro aqui pra cima, normal, igual você fez antes, ó. Coloca aqui direito com direito e alfineta até a pontinha. Aí mantém esses alfinetes aqui por enquanto, pra ele não sair do lugar. Deixa tudo bem alinhado, lembra sempre de deixar tudo bem certinho um com o outro. Não deixa um tecido passar do outro. Ó, pronto. E aí agora você vai passar uma costura de 1 centímetro daqui pra cá. Ó, passei a costurinha aqui de 1 centímetro. E aí, ó, ele ficou assim. Como eu posso notar aqui, ele tá sobrando exatamente 1 centímetro aqui, ó, que é a partezinha onde eu vou costurar aqui do outro lado. E aí depois eles vão se encontrar assim, ó. Esse lado com o outro lado. Então, por isso que é importante que essa pontinha aqui do tule pare exatamente aqui onde tem 1 centímetro para elas se encontrarem quando você juntar o outro lado. Já aqui na parte das costas vai ser basicamente a mesma lógica. Só que, qual que é a diferença? Aqui nessa parte eu vou ter o zíper. Então, eu não posso fechar isso aqui ainda, porque senão eu vou ter que abrir depois para colocar o zíper. Então, a gente vai só fixar o tule aqui agora e vai fixar ele do lado do tule estampado. Não vai ser do lado do forro, porque aí quando eu colocar o meu zíper já vou pegar no babadinho e vai ficar tudo certo. E a ideia aqui é basicamente a mesma coisa. Eu vou ter uma costura de 1 centímetro que vai subir aqui, que é a costura do zíper, e o babadinho tem que parar exatamente no mesmo lugar. Então eu venho aqui com a fita métrica, ó, marco 1 centímetro, ó, o babadinho tá começando exatamente aqui no 1 centímetro. Tem que ser igualzinho, ó. Então eu sei que eu tenho que parar aqui, aí eu alfineto. E nesse caso aqui eu vou costurar só aqui nessa parte. Toma cuidado para não pegar no forro, só fixa ele aqui para já tá tudo certo na hora de costurar o zíper. E quando você terminar de costurar os dois lados, coloque um em cima do outro para verificar se realmente ficou igual. E caso tenha dado alguma diferença, é só você aparar para igualar as duas partes. Já costurei as manguinhas e agora a gente vai começar a preparar a peça para unir um lado no outro. Esse vestido é unido apenas por essa pontinha aqui que forma o V, então a gente vai juntar essas duas. Mas antes disso, a gente vai finalizar o pesponto que a gente tinha feito aqui, ó, e tinha parado nessa parte. Então agora a gente vai dar um retrocesso aqui e vai finalizar ele aqui nessa partezinha de baixo. Então você vai fazer a mesma coisa, né? Vai abrir ele lá na sua máquina, vai jogar essa partezinha aqui da sobra do tecido pro lado do forro. E aí você vai começar o pesponto desde aqui do início mesmo, tá? Não tem problema, dá o retrocesso aqui e vem até encontrar no pesponto que você já fez. Ó, eu fiz aqui e aí eu peguei bem certinho aqui na linha o retrocesso e vi realmente até aqui na pontinha, ó. Ó, e agora a gente vai realmente unir uma parte na outra. Então, o que que você vai fazer? Você vai abrir essa parte aqui, separando o forro do tecido principal. E aí você vai observar que nessa pontinha aqui ele vai formar um V. Você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, o V também. E aí agora você vai pegar essa parte e vai colocar em cima dessa, ou seja, direito com direito. Então você pega aqui, ó, e só
vira ela pra cima dessa aqui assim. Se você observar aqui, ó, ficou forro com forro e direito com direito, né, ó. Tule estampado em cima de tule estampado. E agora a gente vai alinhar perfeitamente essa costurinha aqui com a costurinha do lado de cá, ó. Então a gente vai fazer exatamente da mesma forma que a gente fez lá na manga, ó. Vai colocar aqui bem direitinho, vai observar aqui, ó, se a costura tá bem no meio direitinho uma com a outra. Ó, aí aqui ele deu certinho, aqui também deu certinho. E aí você vai alfinetar. E aí você vai fazer uma costurinha em formato de V aqui, ó. Antes de você começar a costurar, ó, ele tá aqui alfinetadinho. Você vai olhar aqui do lado de fora para ver se o Vzinho aqui, ó, do babadinho, tá encontrando aqui perfeitamente, ó. Ele tem que estar certinho, ó, porque aí você já sabe que vai dar certo. Aí agora sim, ó, você vai encaixar aqui na marcação de 1 centímetro, porque a gente tá todo com margem de 1 centímetro. Vai dar o retrocesso normalmente no início. E aí o que você vai ter que prestar atenção? Aqui a gente tem uma primeira costura, que foi a união do tecido. Você vai vir reto, mantendo no 1 centímetro até chegar nessa costura. Então presta bastante atenção porque não pode passar nenhum ponto dela. Quando estiver chegando próximo assim, vai rodando o volante com a mão, porque aí você tem mais controle para chegar nela bem certinho. Ó, cheguei aqui na minha. Aí o que eu vou fazer? Vou levantar o calcador e vou virar para poder formar o Vzinho certinho, ó. Na hora que eu faço isso, automaticamente essa partezinha aqui já vem para marcação de 1 centímetro. Essa parte aqui, ó, igual essa daqui tava. Então a gente mantém bem certinho na marcação de 1 centímetro e costura aqui agora, ó. Ó a marcação de 1 centímetro aqui, ó. E aí ele foi certinho, retrocesso no final. Quando você tiver terminado de costurar, você vai virar pro lado direito para ver como que ficou o encontro aqui desse Vzinho, porque ele precisa ficar bem contradinho. Caso ele não tenha ficado, dê uma desmanchadinha e faça de novo até ele ficar mais ou menos assim. E depois que você tiver costurado, ele vai estar com esse Vzinho aqui. E aí a gente vai fazer um pique vindo em direção a essa pontinha aqui, ó. Então você vem com a tesoura, vai ficar meio grossinho, é normal. Ó, eu dei um pique aqui até ele ficar um pouquinho distante da ponta do triângulo. A pontinha tá aqui, ó, e o meu pique ficou aqui. E aí agora você vai passar abrindo essas costuras. Abra bem, tá? Com bastante vontade para que ela fique bem bonita do lado de fora. E dê uma passadinha por fora também para ficar bem vincado, sempre pelos dois lados. E agora é a hora de colocar as nossas mangas. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu fiz ele separado e para você aprender como colocar a sua, é só clicar nesse link aqui do card e depois voltar para as próximas etapas. Ufa! Deu para perceber que esse é realmente um trabalho minucioso e cheio de segredos, né? Então se prepara, porque no próximo episódio eu vou te ensinar como costurar a manga com aqueles acabamentos de responsa, para você finalmente terminar esse corpinho. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder os próximos episódios. Não deixe de curtir esse vídeo e me contar aqui nos comentários o que você achou. Quando estiver fazendo o seu, nos marque com a hashtag LookCostureiro pra gente ver e compartilhar. Meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu estou vestida de sonhos. Eu vou começar, aí quando eu estiver falando, eu falava assim, eu queria fazer uma réplica, eu comprei esse tecido porque eu queria fazer uma réplica perfeita. Aí quando eu falar perfeita,